mais? Será que tudo que ele está falando é realmente um desrespeito? Então, eu vou trazer aqui algumas situações. Por que o filho tem esses enfrentamentos que a mãe interpreta como rebeldia? Tá? Vamos conversar um pouquinho. Então, ele busca autonomia. Ele quer tomar as próprias decisões. E isso é muito importante, gente. Se eu não trabalho essa autonomia, essa independência no meu filho, na fase adulta, vai ser aquele filho que vai estar com 30 anos e não vai sair de casa. Olha quantos dessa última geração não moram na casa do pai e da mãe aos 30, 40 anos. Porque eles não têm autonomia nenhuma. Eles não sabem se virar. O filho vem para a vida. Eu sei que é difícil desmamar. Mas depois vocês vão sentir. Então, ele quer decidir que horas ele toma banho. Ele quer decidir que roupa que ele vai usar. Ele quer decidir que horas ele vai voltar. Porque ele está buscando essa independência. Algumas coisas a gente pode entrar em acordo. Mas, mãe, eu quero tomar banho às 8. Por que tem que ser às 4 da tarde? E na hora que você vai ouvir o seu filho, você entende que porque x, 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 y, tá bom, tudo bem. E por que não? Quantas mães não falam pra mim, aqui em casa todo dia é uma guerra pra tomar banho, e aí você vai ver? É isso. Ele quer decidir a hora que ele vai tomar banho. E a mãe também quer decidir a hora que ele vai tomar banho. Então eu te pergunto, que custa ele tomar no outro horário? Para ele se sentir mais independente? E quantas 10 mil brigas por dia a gente não vai diminuir se eu não me dedicar a ouvir mais o meu filho? Item 2. Testa o limite. Isso também é muito comum na adolescência, tá? Eles testam até onde eles conseguem chegar. Então, por exemplo, minha filha quer chegar em casa meia-noite porque todos os amigos estão voltando para casa meia-noite. E eu quero minha filha às 10 em casa. O que ela começa a fazer? Ela começa a chegar às 10h30. Ela tá dando uma testadinha. Será que eu consigo fazer isso? Então, isso é testar o limite na adolescência. 3. Expressão da individualidade. Como assim, Soraya? Um exemplo. Menino quer raspar o peito e quer raspar a perna. Hoje, muito comum também, né? Os meninos não querem mais ter pelo no peito. Alguns, não todos. E aí eles querem raspar. E isso quebra uma crença. A mesma coisa do exemplo que eu trouxe da menina com pelo na axila. Muitas mães não aceitam isso. Como assim? Vai tirar o pelo do peito? Vai ficar sem pelo no peito? Então eles vêm com algumas quebras de valores que, se a gente parar para pensar, vou ser sincera, eles têm razão em um monte de coisa. E aí a mãe encara aquilo como um enfrentamento a ela. Como é o título mesmo? Como um desrespeito a ela. E não, ele só está querendo ser daquele jeito. Então, para refletir aí as questões, tá?
Estamos no 3, né? 4. Tem uma rebeldia realmente normal. Eu vou trazer um exemplo aqui do normal. A filha sempre ajudou em casa. Seca uma louça, leva o lixo, arruma o quarto. Isso é muito comum, tá? Então, na infância, sempre fez. A família já trabalha isso desde a infância, já entendeu a importância. Assistiu a minha live sobre isso. Quem não assistiu, gente, é muito importante assistir a live que eu falo, minha filha não quer fazer nada, meu filho não quer fazer nada aqui em casa. Assistam, que essa é muito importante, tá? E de repente, eles começam a falar assim: eu não sou escravo. Eu não sou escravo, por que eu tenho que arrumar a casa? Começa uma rebeldia. E aí a gente precisa conversar. Aí assiste a live, né? Assiste a live, porque aí se eu entrar aqui, aí a gente não acaba nunca. Tá? Esse é uma rebeldia. Aí é meu filho rebelde. Aí precisa conversar, explicar, assiste a live para saber como fazer, tá? 5. Os hormônios, lembra que eu falo? Fazem assim. Um dos hormônios que oscila deixa o filho mais irritado. E aí algumas coisas que ele levaria numa boa, na hora que esse hormônio tá lá em cima, ele acaba reagindo. E aí sim vem essa interpretação de que ele tá sendo rebelde comigo. Então, eu consigo observar meu filho que nesse momento aqui eu acho que alguma coisa está acontecendo com ele lá dentro. Sabe aquela hora que tá aquela panela de pressão lá dentro? Então, de repente, eu consigo olhar para ele com uma empatia e falar: eu tô vendo que ele tá passando por essa flutuação de humor. Será que eu não posso engolir um pouquinho agora? E depois a gente conversar? Sabe aquilo que eu sempre falo? Eleja momentos de briga. Será que é por causa de tudo que eu preciso brigar mesmo? Será que não dá para dar uma relevadinha? E depois conversar. Não é para deixar quieto, né? Mas depois conversar no momento que ele estiver mais tranquilo, tá? 7. Se sente injustiçado. Muito comum na adolescência. Injustiça, injustiça. E eles acabam sendo mais rebeldes. Ou quer se sentir pertencente a um grupo. Então, por exemplo, a família tem costume de almoçar na avó todo domingo. Eu tenho esse costume, por isso que eu trago esse exemplo. Mas hoje, às 4 da tarde, faz de conta, o grupo do condomínio vai se encontrar domingão às 4 da tarde. Nessa hora, eu tô lá, na minha mãe ainda almoçando, e meu filho quer voltar para casa. E eu falo para ele: filho, não vai dar, a gente vai estar na vovó. Em algumas situações, alguns filhos vão enfrentar os pais numa forma de rebeldia, porque para eles o mais importante neste momento não é ir almoçar na avó, é encontrar com um grupo. Então eu queria que vocês entendessem o que está passando no coração dele. E aí eu sugiro sentarem e entrarem num acordo. Porque ele não se sente desrespeitado e você também não será desrespeitado. Por exemplo, filho, tá bom, 4 não vai dar, mas 5 tudo bem? Você acha que dá pra gente entrar nesse acordo? Assim a gente encontra a vovó e você vai pro seu encontro. Conversas, sempre conversas, tá?
experimentar coisas novas. Esse é meu último. Então, por essa busca de coisas novas, porque eles buscam o que é gostoso, o que é prazeroso, eles enfrentam a família. Antes de finalizar, eu vou ler os comentários de vocês. Tiveram mais alguns aqui. A Gláucia falou assim: morro de medo dessa independência. Prefiro dependente. Ô, Gláucia, eu vou aproveitar o seu comentário. Eu queria entender o que passa em vocês quando vocês pensam que não quer o filho independente. Queria entender o que passa aqui no coração. Traz pra mim, o que passa no coração. Eu sei, tá? Mas eu queria ouvir de vocês. A Ju falou, exato, bem assim. A Dalva falou, qual a melhor forma de começar a dar responsabilidade a eles? E quando ele não quiser obedecer? Combinados, Dalva, sempre combinados, tá? E a melhor forma de dar responsabilidade é começar arrumando a casa, dividir os afazeres. A Andrea falou, doutora, você me deixou muito feliz, muito obrigada. Ganhei a live. Obrigada. Roberta. Penso que a autonomia gradativa é um movimento de ir para a vida, construir seu próprio caminho e a sua individuação. Interessante, Roberta, para uma cirurgiã, você trazer tantas reflexões assim gostosas, viu? Visão espiritualizada do comentário da Roberta, né? Eu tenho uma visão espiritualizada da vida e eu faço questão de trazer nos meus conteúdos. Algumas pessoas podem achar ruim, mas esse é o meu jeito de ser médica. Eu acredito que quando a vida nos compete um filho, é uma forma em que a vida pede uma ajuda para você assim. Mãe, eu preciso de uma ajuda para fazer esse espírito, entre aspas, essa vida, vamos trocar por vida. Eu preciso da sua ajuda para transformar essa vida aqui num adulto melhor. Você pode fazer isso por mim? A vida pergunta para você. E você fala, com certeza. Com certeza posso fazer isso. Então você vem com essa responsabilidade de ajudar essa outra vida na evolução dele. Eu sempre falo isso, a gente não veio nessa vida aqui na Terra para tomar suquinho de laranja. A gente veio para evoluir.